Oi, gente, tô de volta. Quem não me conhece, eu sou a Sheila Alves. Geralmente aqui no meu canal ou no Instagram eu venho falar sobre atividade física, alimentação, vida saudável, make também, a guria ali tá me lembrando. Mas hoje a Sheila Alves vai falar sobre um assunto, meu Deus do céu, tão delicado. Estou pegando nesse assunto. Eu vim falar sobre a minha cirurgia de prótese de silicone, né? Fiquei para trás com os meus peitinhos de limão, agora eu tenho duas bolotas, dois melõezinhos. Então a gente vai conversar um pouco, eu vou falar, né, especificamente sobre a minha experiência. Durante esse tempo que eu estive no hospital, né, procedimento, eu gravei alguns stories, gravei e postei no Instagram. E o que mais me chamou a atenção, até falei isso lá, que a grande quantidade de mulheres que sonham em fazer essa cirurgia. Gente, todo mundo me mandava mensagem: ai, Sheila, é meu sonho fazer a cirurgia, ai, como eu queria fazer, ai, eu vou fazer o ano que vem, eu tô me preparando, me conta como foi. Então, nesse vídeo você vai ficar sabendo sobre tudo que aconteceu com Sheila Alves antes, durante a cirurgia mais ou menos, que eu dormi, apaguei, não sei de nada, nunca vi, e depois, né, porque hoje eu estou o quê? No meu quarto dia de cirurgia, vamos contar, eu operei na terça. Aí quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quinto dia de cirurgia. Então vamos soltar a vinheta, porque eu tenho uma vinheta aí, ó. Quem foi que disse que eu não tenho vinheta? Solta essa vinheta pra gente começar o assunto e ir ao que interessa. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with the shape of you. Então vamos lá. Como foi que surgiu, não é, essa vontade de fazer, né, essa cirurgia? Uma pessoa me perguntou no Instagram: o que foi que te motivou, Sheila, a se atentar para ir fazer essa cirurgia? E eu comentei assim: vocês já viram uma Hilux com o pneu de um Fusca? Na verdade, a comparação deveria ser: já viram a Hilux com o farol de um Fusca? Aquele farol antigo do Fusca, não tem aquele Fusca mais antigo? Era uma coisa assim meio desproporcional. Mas falando sério, me incomodava. Eu ia vestir uma blusa e ficava aquela coisa murchinha, caída, sabe? Ficava assim, uma coisa assim meio milinguida, xoxa, não tem, meu povo? Então eu comecei a colocar isso na minha cabeça há muito tempo, assim, no sentido de me preparar psicologicamente. Não foi assim, de um mês pro outro que eu disse: vou fazer. Não. Eu já vinha pensando nisso, já vinha conversando com as minhas alunas, porque quase todas já colocaram. E uma das minhas alunas é bem conservadora e ela também já tinha colocado. Eu pensei: poxa, se ela colocou, eu consigo, porque eu sou muito medrosa. Gente, eu sou medrosa. Aumenta aí o nível de medo, eu sou muito medrosa. E esse medo me dominava, eu não posso mentir. Ficava, meu Deus, pensando muitas coisas na minha cabeça. Contudo, com o passar do tempo, você vai amadurecendo a ideia, você vai percebendo que aquilo vai lhe fazer bem, que vai lhe trazer benefícios. Você precisa se cercar de pessoas responsáveis, não é? Você tem que procurar um melhor médico, você precisa ouvir as pessoas no sentido de trazer confiança. Então, a primeira coisa que eu vou dizer pra vocês: o que me fez decidir além da vontade foi me organizar financeiramente. Eu me organizei financeiramente para isso. Então eu passei mais ou menos 1 ano e meio me organizando, juntando, abrindo mão de algumas coisas, para quando eu tivesse assim: agora eu tô preparada psicologicamente, então eu já tenho dinheiro, então agora eu já posso unir as duas coisas. Então eu fiz isso. Depois que eu juntei o dinheiro e na minha conta já tinha a quantidade X que eu achava mais ou menos que seria, eu procurei um médico. Então vamos pro assunto médico. Todo mundo me perguntou. Bem, aqui na minha cidade eu tenho diversos médicos competentes, diversos profissionais que fazem esse procedimento, né, cirurgiões plásticos que fazem esse procedimento. Contudo, eu acho que você precisa procurar aquele médico, não é que seja o melhor, né, porque existem excelentes profissionais, mas aquele médico que você diz assim: não, eu gostaria de fazer com ele. E isso deve ser confirmado durante a sua consulta, porque às vezes você quer muito fazer com o médico, mas quando você chega para conversar com ele, dialogar com ele, você, sabe, o santo não bate. Eu fiquei em dúvida entre dois médicos. Eu tive uma segunda opção que eu disse: nossa, queria fazer com ele também, porque ele me passou confiança. Eu fui para consulta, né? Essa consulta durou média 2 horas. Foi conversa pra suco, a gente conversou muito. Eu perguntei por onde ia ser colocado, porque existem diversos locais, dependendo da mulher, né, dependendo de como a mama está, de como é, digamos assim, a compleição física daquela mulher,
o médico, né, faz a opção, opta por colocar em uma via diferente que pode variar de mulher para mulher. Então, ele me disse que o meu caso, né, a via seria pela areola. E eu levei um susto, eu digo, meu Deus do céu, não dá certo, eu vou desistir, não quero fazer, não vou, não dá, não tem como, porque a gente se assusta, né? Porque geralmente, né, tradicionalmente, as mulheres colocam embaixo, né, da mama, faz uma incisão pequena e coloca por baixo. E ele de cara disse pra mim que para que ficasse muito bom, porque ele chega, geralmente a mulher brasileira, ela quer um peito alto, ela não quer um peitão enorme, Ave Maria, que peito grande. Ela quer um peito em pé, grande assim, né, moderado, mas em pé. Se eu for colocar a prótese por baixo, o peso da prótese pode fazer com que a mama caia depois de um tempo. E eu disse, não é isso que eu quero, então. Aí ele me disse que, pra mim, o meu caso seria fazer um corte da metade da areola, né, inserir a prótese e que essa cicatriz, na verdade, poderia até ficar melhor que a cicatriz por baixo da mama. Bem, superado esse momento, cicatriz, né, a gente foi decidir em relação a quantos ml. Geralmente, os médicos é quem decidem a quantidade de ml, porque ele faz um cálculo, né, tomando por base a largura das costas da paciente, né, a altura dessa mulher. Então, a gente pode até, digamos assim, em comunhão, você pode dizer as suas preferências. Por exemplo, eu disse pra ele que não queria que o meu peito ficasse muito grande. Algumas mulheres gostam, né, desse biotipo enorme e com o peito muito grande, mas eu particularmente não gosto. Eu não sou tão alta, né, eu tenho 1,80 m, 1,70 m, não tenho, mas também não sou tão baixinha, não é? Eu tenho 1,67 m. Então eu disse pra ele que queria algo moderado, nem muito grande, nem muito pequeno. Bem, aí ele havia de cara me dito que era em média de 300, 350 ml. Eu... levei um susto. Eu, não, pelo amor de Deus, não, que eu vou ficar com o peito muito grande. Eles confiam em mim, não é? Pela sua altura, a largura das suas costas, você não compensa você colocar uma prótese menor, porque não vai dar pra perceber que mudou tanto, né? Porque o ideal é que você perceba a mudança de como você era antes para como você ficou depois. E também com relação ao tipo de prótese, existem vários tipos de prótese. Tem a prótese que é em formato de gota, tem a prótese que o perfil é baixo, tem a outra prótese que o perfil é médio e tem a prótese que o perfil é alto, é quando ela fica mais afastada do corpo, né? Digamos assim, para que vocês entendam. E ele escolheu pra mim, né, em comunhão, foi uma escolha em conjunto, a prótese perfil alto e a quantidade que foi colocada foi 325. Não sei se vocês percebem, né, que não é uma coisa, porque assim, vocês precisam depois comparar como era antes, depois eu vou colocar um pequenino vídeo, ou então uma foto do antes e depois. Eu não tinha nada. Ah, Sheila, você tinha, porque você me via de sutiã de bojo. Uma coisa é uma mulher de sutiã de bojo, outra coisa é a mulher sem sutiã. Então, eu não tinha nada. Eu tinha pouco, eu tinha muito pouco peito. Então, agora eu já me sinto uma mulher de peito, sabe? Então, 325 pra mim, digamos assim, foi o ideal pro que eu queria. Porque eu não queria uma mama muito grande. Eu não queria, por exemplo, que nessa distensão da pele provocasse depois estrias. Porque quando você tem uma mama pequena, você tem pouca pele, você coloca uma prótese muito grande, a probabilidade daquela mama, né, distender, aquela pele distender e causar estrias também aumenta. Contudo, ele diz que o índice é muito baixo de mulheres que colocam, né, a prótese e depois apresentam estrias. Bem, então decidido isso, a gente foi para a parte, né, dos exames. Lembrando que durante a consulta, para as mulheres que têm dúvida, você tira a roupa, você fica, né, despida para que o médico possa verificar como é aquela estrutura e depois opinar, né, qual será o melhor método, qual a melhor prótese, para que fique tudo bem. Bom, depois disso, né, a gente foi para a parte de quanto seria a cirurgia. Eu não vou falar muito especificamente sobre isso, porque eu acho um pouco antiético. Para as meninas que tiverem muita curiosidade, fala comigo no privado que a gente fala sobre isso melhor. No meu Insta, que vai aparecer aqui, ó. E depois a gente foi para a parte dos exames. Ele pede, né, uma quantidade de exames
para que a gente possa, né, fazer essa cirurgia com mais segura. Contudo, ele me explicou direitinho quais eram os riscos, porque toda cirurgia tem risco. Mas eu fui muito segura, os exames que ele pediu em um dia, 2 em média, eu consegui fazer. Foi pedido um ultrassom da mama, um raio-x do tórax, um eletrocardiograma e alguns exames de sangue. E depois que eu recebi esses exames, eu marquei o retorno e já marquei o dia da cirurgia. Acho que foram na semana seguinte, eu fui numa semana, na semana seguinte já estava marcada a cirurgia. Eu aconselho que se você for fazer isso, você marque a sua cirurgia o mais próximo possível. Digamos assim, você vai pro retorno, né? Você vai pro retorno dia 10, um exemplo. Você marca a sua cirurgia no máximo pro dia 20. Porque nesse tempo que você fica na espera até chegar a cirurgia, passa muitas coisas pela sua cabeça. Você tem fase de confirmação que era isso que você queria. Você tem fase de tipo, ai meu Deus, não era isso que eu queria, eu vou voltar, vou desistir. Então eu aconselho que essa fase pré-operatória seja muito curta, né? Essa pré que você marcou, porque senão você vai ficar com muita ansiedade, medo, uma mistura de sentimentos. Bem, no dia da cirurgia, gente, como foi? Então ele pediu que eu fizesse um jejum a partir das 19 horas, que eu não comesse nada pesado e que a minha última refeição fosse nesse horário. E que eu fosse bem cedo para o hospital, às 4 da manhã, com os exames, com a cláusula que a gente assina, né? E já fizesse a internação. E eu, né, consegui realizar tudo bem direitinho. Mas a fase que você tá indo pro hospital, até gravei um videozinho. É só chegar no hospital que a gente já fica com cara de doente. Você chega lá, você fica, meu Deus, eu tô boazinha, Senhor, e vou entrar pra uma cirurgia. Dá muito medo. Vocês vão passar por isso, né? Quem tá se programando pra fazer essa cirurgia vai perceber que não é fácil. Mas você tem que verificar, você tem que pesar o que é melhor, o que vai ser, né, trazer mais benefício para você. Então, depois que você decide fazer, você tem que se sentir muito segura, tomar uma decisão definitiva que era isso realmente que você queria. Então, eu entrei, né, fiz a internação e assim que eu cheguei, já me deram uma bata para vestir. Eu, ai meu Deus, não podia demorar um pouquinho? E me deram 2 remédios. Ei, meu amor, o que é isso aqui? Esse bichinho azul. Esse pequenininho aqui pra dormir, é? Não queria tomar, não. Acho que tem que tomar, né? Então, um dos remédios era pra vômito e o outro já era pra eu ficar meio sonolenta. Mas, gente, eu vi tudo do começo, assim, quando me levaram no centro cirúrgico. Ai, meu Deus! Aí ele me pediu pra eu sentar, assim que eu entrei no centro cirúrgico, ele pediu pra eu sentar, ele marcou com um pincel a região onde ele ia fazer, né, o corte, a incisão. Porque ele fez uma pinça, não é? Eu disse que o procedimento dele de colocar pela areola era porque ele ia fazer uma pinça, tirar um pouquinho de pele de cima pra poder o peito, a prótese não pesar e depois de deixar o peito, né, caído, um pouco caído. Aí vi também quando começaram, né, pegar o acesso, ou seja, foi tranquilo. Essa parte, né, você fica um pouco sonolenta e não vê nada. O ruim pra mim foi depois, né, assim que eu saí, a cirurgia durou em média 2 horas e meia. Eu tive uma reação à anestesia geral, aquele tremor, né, que geralmente todo mundo que faz, né, esse procedimento com a anestesia geral tem um tremor, e eu tremia muito, e isso é muito ruim, porque você sai do centro cirúrgico com o peito muito dolorido, inchado, e você treme involuntariamente, você contrai o peitoral. Digamos que essa foi a parte ruim. Depois, da parte da comida, a gente se alimenta de coisas bem leves, né, eu acho que eu tô trazendo essas experiências assim mais do que aconteceu comigo mesmo, descontraindo, porque eu acho que você tem que levar de uma maneira bem leve, porque senão você não faz. Se você for levar como algo, eu vou pro centro cirúrgico, eu vou ser anestesiada, aí depois eu vou ficar com dor, você não vai fazer nunca. Então você tem que tratar isso de uma maneira leve. Então, a alimentação foi branda depois. Eu continuei tomando os remédios, ele deixou prescritos os remédios. Eu fiquei um dia, né, de um dia pro outro no hospital, né, foi colocado o dreno, e isso também eu acho que contribuiu para que meu peito não ficasse tão inchado. Foi feita essa retirada desse líquido, mais ou menos, acho que se eu não me engano, foram 250 ml desse líquido que a gente tem, né, depois que gera um processo inflamatório para diminuir o edema.
Depois eu saí do hospital de boa. Assim que a gente faz a cirurgia, né, um detalhe importante, você já coloca o sutiã cirúrgico, que é esse sutiã que eu estou, ó, que ele fecha aqui na frente, só tira pra tomar banho. O curativo é bem simples, né, você faz só a retirada, né, da gaze por cima, coloca uma pomada que ele passa e também ele deixa você tomando em média de 4 a 5 dias outros remédios. Então eu gostaria de dizer pra vocês que não é nada surreal, não é uma dor. Ai meu Deus, Sheila, dói depois? Dói! Né? Houve um corte. Se a gente corta o dedo com a faquinha quando tá, por exemplo, fazendo algo na cozinha, dói, imagina um corte enorme. Mas é algo suportável, não é nada assim, meu Deus, eu tô pra morrer de dor. Gostei do resultado, né? Não dá pra vocês verem aqui, mas ó, não ficou nada muito grande, né? Nem muito pequeno, não tinha nada. Depois vocês vão ver, eu vou gravar um vídeo depois com um pouco mais, né? Mostrando um pouco mais para que vocês vejam. Procure um médico de confiança, essa é a parte principal, você precisa confiar naquele indivíduo que você vai entregar a sua vida, né? Essa equipe anestesista, eu conversei com ele sobre isso, que é nas pessoas que estariam envolvidas, né? A equipe cirúrgica. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas, tenham gostado dessa minha experiência também aí, que sirva para as mulheres que estão nesse momento aí preparatório. E em breve a gente volta com outros vídeos. Me segue nas redes sociais, se quiser também curtir meu canal aí, dá um clique, um like. Apesar de que eu tenho postado mais agora no Instagram. E é isso. Um cheiro bem grande e viva a liberdade das escolhas, viva as mulheres que querem ficar com o peito pequeno, outras querem ficar com o peito grande. Viva, né, o nosso eu, a nossa identidade, que as pessoas saibam respeitar isso. Um cheiro e a gente se vê no próximo vídeo. Tem uma música de peitinhos? Não tem. Uga, uga. Beijo.